Bom dia para você que está aqui ligadinho na programação da TV Mar. Olha, gente, hoje eu estou aqui no programa Bem Assim, viu? Mar Almeida está comandando uma ação externa e a gente vai assumindo aqui o Bem Assim para vocês hoje. Mas, como sempre, Bem Assim está recheado de coisa boa, viu? Aqui no estúdio, a gente vai falar sobre a volta aos exercícios físicos. Você em casa deu aquela parada no final do ano também? Vai recomeçar? Então, fica aqui ligadinho nas dicas que a gente vai passar para vocês que vocês possam retomar a sua rotina de atividade física sem, de repente, aí cometer alguma lesão, tá bom? Aqui a gente também vai mostrar para vocês um festival que está voltando com tudo, é o Festival Carambola Lab, que vai trazer aí bastante sons autorais, que vai dar aquele pique nos nossos artistas da terra também. E aqui no estúdio a gente vai falar também sobre um tributo a Cazuza que vai acontecer e sobre venda de ar-condicionado que aumentou bastante essa procura, exatamente por conta desse calorão que a gente está passando, né? Cola com a gente, então fica aqui ligadinho na programação da TV Mar, porque o Bem Assim já está no ar. O programa Bem Assim já está no ar e a gente vai passando para vocês todas as formas que vocês conseguem acompanhar o nosso programa e acompanhar também toda a programação da TV Mar, viu? É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e aí vocês vão ter toda a nossa programação aqui, olha, na palma da mão. A gente também está passando ao vivo no portal Gazeta Web, acessa gazetaweb.com e além disso você pode também acompanhar a gente através do aplicativo da TV Mar que você pode baixar no teu celular, então não tem nenhuma desculpa de não acompanhar a nossa programação. Porque você tem todas as facilidades e também pode seguir a gente pelo Instagram, viu? Segue a gente lá no Instagram, dá aquela moral pra gente, curte as nossas fotos e deixa a tua sugestão também de pauta. O que é que você quer ver sendo debatido aqui no estúdio? A gente vai lá, anota e segue a tua sugestão, tá bem? Vamos começar então, gente. Olha, festas de fim de ano, recesso, tudo isso acaba contribuindo para uma pausa na rotina de exercício físico entre o fim e o começo do ano, né? Muita gente faz isso, eu devo confessar que eu também sou uma dessas. Para nos dar, então, muitas dicas sobre essa volta, como que a gente deve voltar? Dá para a gente voltar no mesmo ritmo? A gente vai receber aqui agora no estúdio o fisioterapeuta Jailson Júnior, já está aqui com a gente, bom dia. Seja bem-vindo, Jailson. Olha, acho que muita gente acaba fazendo isso mesmo, né? Vai chegando aí fim de ano, a rotina da gente vai mudando, são muitas confraternizações e o pessoal acaba dando uma pausa na academia e volta com tudo agora, principalmente por conta do carnaval, verão, tá querendo todo mundo agora perder aqueles quilinhos que adquiriu das festas de final de ano, né? Mas e aí, como é que a gente deve se programar para esse retorno? Bom dia. Bom dia. De fato, no final do ano a gente tem esse clima de férias e acaba englobando tudo, férias de trabalho, de escola e de algumas atividades físicas. Existem também muitas confraternizações, muita comilança, aí a gente acaba ganhando aqueles quilinhos e aí quando chega em janeiro a gente quer correr atrás do tempo perdido, né? Assim, das principais dicas que eu posso dar hoje, a primeira de todas é, pelo amor de Deus, gente, se hidrate. Porque o calor de Marcel não tá fácil. Não tá, é verdade. Se for fazer atividades ao ar livre, procura os horários que o sol está castigando menos, logo no iniciozinho da manhã ou no finalzinho da tarde, para evitar esses mal súbitos ou passar mal e acabar desmaiando na rua, pelo amor de Deus, viu, minha gente? É verdade, viu? Mas vamos lá. Existem alguns cenários para esse retorno, porque existem os retornos e existe o recomeço, o começo das atividades. Aquele pessoal que faz a promessazinha, não, esse ano vou entrar na academia, esse ano vou começar a caminhar. Então, existem alguns cenários. Vamos lá. Para esse cenário de quem está iniciando as atividades agora esse ano... Jailson, primeiro, me desculpe, mas primeiro, é errado a gente fazer essa pausa no final do ano? Faz muito mal? Então, o nosso corpo ele é a base de constância. A partir do momento que a gente perde essa constância, a gente atrasa um pouco o desenvolvimento do nosso corpo. Existem algumas pessoas que têm uma tendência maior a ganhar quilos mais fáceis. Existem outras pessoas que têm a tendência a perder quilos mais fáceis. Então, quando retorna, não sente tanto. Então, assim, é muito individualizado, sabe? Todo mundo conhece o seu corpo e sabe que quando para um tempo, acaba piorando a situação quando vai retornar. Sente que parece que parou um ano, sendo que você só parou um mês. E tem aquelas pessoas que sentem menos. Qual é o cenário ideal? Não parar, obviamente. No final do ano, a gente pode diminuir a intensidade, mas não a frequência. Porque, como eu disse, nosso corpo ele é feito à base de constância.
Pois é, né? E aí, esse retorno, como é que ele deve ser feito? A gente, por exemplo, eu pegava a quantidade X de peso na academia. Eu posso voltar com essa mesma quantidade? Então, vamos lá. Esse é o cenário do retorno, né, do recomeço. E dentro desse cenário ainda existe outros, de tipo, alguém que começou já na reta final do ano passado e parou. Existe aquelas pessoas que já treinam há anos e anos, então já está meio que acostumada. É verdade. Então, essas pessoas tendem a pegar ou cargas mais próximas ou fazer menos repetições com a carga anterior, mas assim, bem menos repetições para o corpo ir se readaptando àquela rotina de sobrecarga. Então, qual seria o cenário ideal? Diminuir 1/3, pelo menos, da carga anterior que você estava utilizando, se você já estava fazendo aquela frequência de treinos, e também diminuir 1/3 das repetições. Um exemplo muito claro, se eu pegava 10 quilos e fazia 15 repetições, eu vou pegar 7 quilos aproximadamente e fazer 12 repetições. Aí você consegue sim retornar às atividades, sem correr o risco muito grande de lesão, sem correr o risco de ficar com aquelas dores musculares tardias, a ponto de ficar dolorido, ficar deitado na cama, sem conseguir retornar às atividades, que a gente sabe que aquela primeira semana do retorno é uma semana bem sofrida, né? Que o corpo começa a doer tudo de novo, até se readaptar e aí seguir o restante do treino. Já que você já está falando aí sobre essas dores, né, que a gente realmente acaba sentindo nesse retorno, é normal a gente sentir dor? E até que ponto isso é normal? Tem muita gente que diz, vou tomar um relaxante muscular para melhorar. É aconselhável mesmo? Então, essas dores são, na verdade, microlesões que acontecem nos nossos músculos. Essas microlesões são completamente necessárias para que esse músculo consiga se desenvolver. Então, sim, é absolutamente normal você sentir algumas dores no retorno das atividades. O que é que a gente tem que tomar cuidado? Nos locais que essas dores aparecem. Se for aquela dor muscular, até aí 100% normal. Mas se for aquela dor nas juntas, que a gente chama, né, nas articulações, aí você pode estar tendo alguma sobrecarga, algum exercício que está fazendo errado, ou uma carga que está excessiva para aquele momento do seu treinamento. Então, nas articulações, essas dores são um pouquinho preocupantes, é bom você procurar por ajuda médica. Mas se for muscular, até então, tudo certo. Respondendo a respeito dos medicamentos, muita gente me procura falando, voltei a treinar, mas não estou aguentando, vou tomar um remédio. Aqui a gente vê dois equívocos. O primeiro com a carga de treino de retorno. Eu falei que é normal você sentir dor, mas se for uma dor incapacitante, então significa que alguma coisa está errada. Seja na intensidade ou no tamanho da carga que você está utilizando. A execução do exercício também, a forma que a gente executa, isso também pode resultar em uma dor acima do normal? Total. Principalmente no que diz respeito a posturas. Essas correções posturais precisam ser feitas acompanhadas de um profissional, muitas das vezes, porque a gente está ali concentrado em fazer um movimento específico e não consegue estar prestando atenção em como está a postura do nosso corpo. Então, é imprescindível a presença de um profissional nesse momento, para estar ali te acompanhando, falando com você direitinho, ajusta isso, ajusta aquilo, justamente para evitar essas lesões. Voltando para as questões dos medicamentos, esses medicamentos, na verdade, eles atrapalham essas microlesões que eu mencionei anteriormente. Olha só. E eu lembro que eu falei que essas microlesões são importantes para o músculo se adaptar e se desenvolver. Então, se você está cortando essas microlesões, você está atrasando e sabotando, na verdade, o seu treinamento. Então, que dica você deixaria? De repente, fazer uma compressa no local onde está doendo, um banho frio ou um banho morno, o que é que você acha? Então, existem algumas pessoas que quando falam que é dor muscular, acham melhor colocar uma compressa morna para o músculo relaxar. Mas, na verdade, a gente precisa entender a natureza dessa lesão, o estado que ela está no momento. Se ela é uma lesão mais aguda, é uma coisa mais recente, então, sem pestanejar, você precisa colocar uma compressa gelada, congelada se possível. Obviamente, coloca um pano, um papel toalha em cima da pele para não queimar e coloca alguma coisa bem gelada em cima. Questão de 15 a 20 minutinhos, muito provavelmente você já vai estar se sentindo bem melhor. Então, sentir dores, essas dores estão me incomodando muito, não toma remédio, vai para a compressa congelada. Se essas dores persistirem, aí é bom você procurar por ajuda médica também, porque alguma coisa está acontecendo, não é normal perdurar tanto tempo. Sabe o que me vem à cabeça quando a gente fala sobre essa compressa gelada? Me vem geralmente à cabeça aquela imagem que a gente vê das matérias que são feitas com os jogadores de futebol. Depois de um treino, eles entram numa piscina com gelo. Por que isso acontece? Isso ajuda o músculo a se desenvolver? O que é que acontece com essa compressa gelada? Na verdade, esse daí é o que a gente chama de banho de imersão, é o recovery, como é falado no meio do esporte. Ele é muito eficaz, sim, só que ele é utilizado geralmente após uma intensidade vigorosa muito intensa.
Aí, a partir do momento que você acaba essa atividade, você fica imerso ali de 5 a 10 minutos no máximo, dependendo de cada situação, e isso já acelera a cicatrização do músculo. Então, você já está acelerando a recuperação desse atleta. Então, geralmente, isso é utilizado muito em esportes de alta intensidade, esportes de alta performance. A gente vê muito isso acontecendo, por exemplo, em campeonatos de crossfit, Sim. que o atleta é levado ao extremo do seu corpo e imediatamente ele já entra ali naquela banheira para iniciar a recuperação, geralmente para outro dia de competição. Você falou, agora já vou aproveitar, já que você aí falou sobre o CrossFit. Jailson, vamos supor que antes eu fazia academia, não era muito pontual, mas agora era só musculação e agora no meu retorno eu resolvi fazer CrossFit. É recomendado que a gente pode fazer nesse retorno de atividades, mudar de atividade física? Sim, eu costumo falar o seguinte, principalmente para quem estava sedentário ou não tinha o hábito de fazer exercício. Você precisa procurar o exercício que lhe dê prazer. Se você vai fazer algo apenas por obrigação, você pode até iniciar, mas é muito difícil de você manter a constância. E só relembrando, como que eu falei, o nosso corpo ele é feito de constância. Se você gosta de caminhar, a sua atividade é a caminhada, então. Você precisa fazer religiosamente sua caminhada. Se você gosta de academia, você pode fazer academia. Tentei academia, não gostei, achei meio monótono, achei meio chato, muito repetitivo. O CrossFit ele é muito mais intenso. Geralmente ele também é recomendado para quem tem pouco tempo para treinar a corrida do dia a dia. Ele é um treino intenso e de curta duração. Curta, digamos assim, né? De acordo com as outras atividades. No máximo 1 hora de exercício. Então, o CrossFit ele é sim recomendado para quem está querendo sair do sedentarismo. Agora, óbvio, né? Existem os níveis. Vai ter sempre um instrutor ali com você, te ensinando os movimentos, a carga ideal que você pode estar fazendo e justamente fazendo aquelas correções posturais que eu falei, para diminuir o máximo esse índice de lesão que acontece. Muito bem, então. Agora, muita gente também se pergunta, fazer alongamento vai me ajudar a diminuir o risco dessa lesão? E aí o alongamento, ele deve ser antes ou depois do exercício? Então, vamos lá. Existem alguns mitos também a respeito do alongamento. O alongamento ele é muito bom, principalmente para dar uma soltada na musculatura, que a gente, quando vai fazer os exercícios logo cedinho, por exemplo, a gente acorda com o corpo meio sonolento, ainda precisa dar aquela destravada. O alongamento e o aquecimento ele é perfeito para isso. Mas depende muito da intensidade do exercício que você vai fazer. Se você for fazer uma caminhada é diferente de uma corrida. Você concorda comigo? A intensidade são muito diferentes. Então, na caminhada é muito recomendado que você faça um alongamento. Só para soltar a musculatura e você fazer sua atividade. Se for uma corrida, se for um jogo de futebol, se for um crossfit da vida, que a intensidade é lá em cima, aí o recomendável é que você faça um aquecimento. Depois desse aquecimento, você vai fazer sua atividade e após a atividade, você já faz um alongamento visando essa recuperação mais acelerada do músculo e diminuir essas dores, consequentemente. Muito bem. E aí, sobre esse aquecimento também, eu acho importante a gente falar. Tem muita gente quando vai para a academia para fazer musculação, a gente geralmente tem ali, 40 minutos na indicação do nosso programa, treino, né? 40 minutos, meia hora, às vezes até 1 hora de esteira ou bicicleta, alguma atividade aeróbica para que a gente possa, então, iniciar o nosso treino. Mas eu já ouvi alguns instrutores de academia dizendo não faça, porque você vai fadigar antes da musculação, você vai acabar fadigando a sua musculatura. E aí? Porque eu aprendi que a minha vida toda a gente deveria aquecer antes. Como é que funciona? Então, toda atividade a gente precisa aquecer antes. Obviamente, a gente precisa saber da parte individualizada da coisa. Aí entra o diferencial do treino individualizado. De repente, o tempo que você tem de treinamento, você treina há 10 anos, eu treino há 2 meses. Então, o aquecimento para você vai ser diferente do aquecimento para mim. O meu tempo de aquecimento vai ser diferente do seu tempo. Então, isso tudo é calculado, ele consegue ser calculado tranquilamente para um instrutor, para um profissional de educação física que esteja lhe acompanhando. E aí, a partir disso, ele vai calcular. Você tem tanto tempo de treino, desse treino, 1/3 do tempo é voltado para o aquecimento. Então, aí ele vai calcular qual a melhor atividade para você, seja ela uma bicicleta, uma esteira, um elíptico, subir ou descer degraus, isso tudo é aquecimento, que pode ser dependendo também do tipo de treino que você vai fazer. Um treino de perna, então é interessante você aquecer menos. Uma bicicleta, por exemplo, você vai estar usando o membro inferior o tempo inteiro, porque depois você vai pegar carga. E aí, se esse músculo estiver fadigado, você pode facilmente causar uma lesão. Mas, por exemplo, é um dia de membro superior. Então não tem problema você ficar um tempo a mais na bicicleta que você concentra basicamente os exercícios nos membros inferiores. Então assim, não tem problema aquecer, desde que seja feito na intensidade correta e da forma correta e principalmente no tempo correto.
Agora, é impossível a gente não levar esse papo adiante sem lembrar de um caso que aconteceu há pouco tempo, ano passado, mas é pouco tempo, de um caso, eu acho que foi uma influencer que ela estava num treino de spinner, spinner que chama, né? E ela teve uma lesão tão grande que ela ficou bem hospitalizada, doente, até com a urina dela ficou preta. O que foi que aconteceu com ela? A gente tem que ter cuidado também com essa intensidade de exercícios físicos, né? Nesse caso, é o que a gente costuma comentar sobre o overtraining, que é o treino em excesso. Nosso corpo ele é feito de constância, mas ele é feito de músculos e de articulações, que tudo tem o seu limite. Então, tem muita gente que acha o exercício terapêutico porque ele libera sensações boas, endorfina, você se sente bem, mas nosso corpo ele precisa sempre ter um limite, ele precisa ter um tempo de descanso para se recuperar. Muita gente que tem uma rotina de treino muito intensa e muito pesada, precisa até de uma recuperação muscular, uma ventosoterapia, uma liberação, um ajuste de repente nas vértebras do corpo, tudo isso para deixar o seu corpo sempre nos trinques. Eu costumo dizer que o nosso corpo ele é como um carro. O carro, por mais que ele seja forte, tenha todo aquele maquinário, ele precisa sempre estar fazendo revisão e ajustes para que ele não te deixe na mão. Nosso corpo é da mesma forma, ele é a máquina perfeita que a gente chama, mas ele precisa de reparos. Então, nesse caso, muito provavelmente, não tive acesso a exames, a possíveis diagnósticos, mas nesse caso, muito provavelmente foi um overtraining, ela excedeu em muito o excesso de treino ali no corpo dela e acabou sendo que o corpo dela não aguentou e uma hora ela acabou tendo esse tipo de problema. Muito provavelmente isso pode ocasionar problemas de fígado, de rim, porque a gente costuma suar muito e aí acaba desidratando. Esse balanço hídrico precisa ser sempre compensado e isso muito provavelmente causou algum tipo de lesão no fígado, no rim, que muito provavelmente não estava conseguindo filtrar exatamente o fluido do corpo dela, que por isso que a urina dela ficou daquele jeito, ela precisou ficar hospitalizada para fazer tratamento. Pois é, gente, não fica de olho, não é porque você exagerou no final do ano. Sim, então tomar cuidado. E olha, eu digo porque eu sou dessas, eu exagero, eu saí da academia no final do ano, não estou dizendo que é para ninguém fazer isso não, mas eu saí, estou para retornar, eu espero que eu realmente consiga retornar agora no início desse ano. Mas não dá para a gente sair feito um louco querendo recuperar tudo aquilo que a gente perdeu durante o final do ano em apenas um mês. A gente precisa entender, como você bem disse, nosso corpo é uma máquina perfeita, mas tem que ser gradativo. A gente não vai conseguir sair disso para isso assim do dia para a noite, né? Tem que ter constância. Você bem disse essa palavrinha várias vezes aqui durante a entrevista. Até para ficar fixada mesmo a constância. Uma coisa que eu prezo muito, por exemplo, para quem está retornando ou para quem vai iniciar, caso tenha qualquer tipo de problema de saúde, consultar o médico antes do retorno das atividades, para saber se você está liberado a voltar, se de repente ele vai solicitar um exame ou outro, só para eliminar algumas coisas, tirar algumas dúvidas. A partir do momento que ele falar que está tudo liberado, aí você consegue até fazer um exercício com mais tranquilidade. Você vai sentir uma fadiga e não vai ficar com medo, nossa, o que é que isso pode acontecer, o que é que isso pode ser. Recentemente está acontecendo casos de pessoas que estão fazendo atividades e tendo mal súbito, estão desmaiando na rua. Muito provavelmente essas pessoas acabam não tendo esse acompanhamento médico para fazer, está tudo certo, fazer um simples exame de sangue já te dá um norte do que é que está precisando ali no seu corpo. Descansa mais, seu corpo está precisando de descanso. Ou então, faz esse tipo de nutrição aqui específico, repõe isso, sabe? Esses tipos de ajuste é o que faz a gente conseguir fazer as nossas atividades de forma bem tranquila e sem sustos. Muito bem. Muito obrigada, Jair, pela tua participação. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Venha sempre aqui ao nosso programa, tá bom? É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar com vocês sobre um tributo que vai acontecer à Casusa. A gente vai trazer para vocês informações sobre isso e sobre as vendas, gente, de ventiladores e ar-condicionado, que já aumentou bastante por conta desse calorão. É já já.